Queridos, eu quero compartilhar com vocês aqui uma palavra para quem sabe fundamentar o nosso coração sobre o nosso posicionamento como cristão. Estamos vivendo aí, passando por acabando, né, esse período de carnaval, um período onde nós começamos a pensar sobre como podemos falar do Senhor, qual é a base para compartilharmos sobre Jesus Cristo. Nós vemos explicitamente pessoas se perdendo, pessoas vivendo de uma forma depravada, sem respeitar a sua própria vida e sem respeitar a vida do próximo. Então, nesse momento que nós estamos passando e findando, eu quero deixar uma palavra ao seu coração, para que isso possa estimular, orientar, respaldar, para que a sua vida seja uma resposta para a vontade de Deus ser manifesta sobre a terra, e principalmente aqui sobre a vida dessa cidade em Santos, e assim despertando outras igrejas que estiverem junto com vocês. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Eu quero conversar com vocês sobre, através desse compartilhar de Paulo, serão dois momentos. Nesse primeiro momento eu quero compartilhar sobre a motivação do evangelismo. Qual é a motivação para se pregar o evangelho? E no segundo momento, no final, eu quero compartilhar sobre qual é o caráter daquele que compreendeu, o que se encontra naquele que compreendeu essa motivação do evangelho. Então, nesse primeiro momento, é para nós compreendermos, então, qual é a base para evangelizarmos. E no segundo momento, o que existe naquele que compreendeu essa questão do propósito da evangelização. Bom, Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28, nós vamos ler, assentados e reverentes à palavra do Senhor, dizendo assim a palavra: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Senhor, estamos diante da Tua palavra e mais uma vez nós oramos. Abre o nosso entendimento e alinha nossa mente e o nosso coração à Tua presença, para que verdadeiramente nosso coração seja transformado, o nosso coração seja, Senhor, orientado, respaldado, Senhor, pela Tua vontade. No nosso coração haja o anseio, o ardor, Senhor, por Te ouvir e viver segundo os propósitos que o Senhor tem para nós, porque foi o Senhor que nos fez e é no Senhor que nós encontramos o propósito de vida. E Deus, enquanto a palavra continuar a ser compartilhada neste lugar, que o Teu Espírito Santo continue a derramar os dons aqui, que o Teu Espírito Santo continue a manifestar, Senhor, ações sobre os nossos corações espirituais, Deus, para que essa igreja continue crescendo em maturidade, Senhor, edificando um ao outro e edificando a sua cidade em nome de Jesus. Senhor, eu clamo, vem sobre a minha vida, Senhor, vem sobre a minha voz, Senhor, vem sobre a minha saúde, Pai, e conduz-me aqui ao Espírito Santo, que eu possa compartilhar com ardor aquilo que o Senhor manifestou
manifestar por meio da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Flui sobre nós neste lugar, Deus. Continua, Senhor, a obra que o Senhor já começou a operar neste lugar, em nome de Jesus, Pai. Eis-nos aqui diante da tua palavra, em nome de Jesus. Liberta-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante, queridos, nós pensarmos sobre a carta de Romanos. Paulo, quando escreve essa carta, envia essa cidade que é a ênfase de toda a Ásia nessa época. Ele envia com um propósito. Paulo gostaria de chegar até a Espanha. Paulo já tinha compartilhado em todos os lugares ali onde era possível, nas regiões próximas onde ele andava, e Paulo gostaria então de chegar num outro lugar onde ainda não tinha pregado o evangelho, que era na Espanha, e para isso ele precisa de apoio. E então ele envia uma carta para a igreja em Roma, para mostrar qual é o anseio que ele tem de continuar compartilhando, o que ele deseja fazer em Roma, o que ele deseja estabelecer, em Roma não, na Espanha, o que ele deseja estabelecer na Espanha e nos lugares onde ele vai. Então, por isso que essa carta é uma carta densa, é uma carta teológica, como muitos dizem, é a teologia da Bíblia, está em Romanos. Então, por isso que ele é muito profundo, para que todos tenham a compreensão daquilo que ele deseja compartilhar, e assim ele consiga levantar um apoio para chegar até a Espanha. E nesse primeiro capítulo, nós vemos então Paulo já compartilhando qual é o propósito dele ir até a Espanha evangelizar. Nesse primeiro capítulo, nós já vemos qual é o anseio, qual é a motivação de Paulo para evangelizar. O que nós podemos já compreender de início é que Deus não estava recebendo a glória que lhe era devida por parte da sua criação. Quando nós lemos os textos aqui, nós podemos perceber, e isso é interessante porque a humanidade, ela enxergava toda a criação de Deus. Então o sol, a lua, a terra, a água, os animais, a constituição do homem, a regeneração das células, a sabedoria humana, a filosofia humana, tudo isso era perceptível a todos os homens. E mesmo assim, os homens conseguindo compreender toda essa manifestação da grandeza de Deus sobre ao redor deles, não glorificaram a Deus, não focavam o seu coração em Deus. E essa agonia então começa a brotar e se intensificar na vida de Paulo, de tal forma que então chega no versículo 21 e ele diz: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensatos se obscureceram. Paulo começa a se preocupar porque não estavam rendendo graças a Deus. A criação de Deus não reconhecia a Deus como todo-poderoso, não agradeceram a Deus por aquilo que elas mesmas foram agraciadas por Deus. E aí, queridos, se não conseguem agradecer a Deus, significa que não conseguem contemplar aquilo que Ele faz. Se não conseguem contemplar aquilo que Ele faz, então certamente não conseguem adorar a Deus, porque a adoração ela vem por meio de uma contemplação. Você não pode declarar alguma coisa sobre alguém se você não tem um relacionamento com isso. Você não pode dizer algo sobre alguém se você não conhece essa pessoa. Então, o que estava acontecendo aqui é que a humanidade não estava conhecendo e reconhecendo o seu Deus. Isso significa que a vontade do homem, por não estar diante do seu Deus, desejosa de reconhecer o seu Deus, a vontade do homem não estava alinhada à vontade do seu próprio Deus. Então, o que o homem fazia não era algo que estava agradando a Deus, não vinha de Deus, então não abençoava nem a ele, nem a quem estava ao redor dele. E não para por aí, Paulo continua declarando, no versículo 22 e 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Mudaram a glória de Deus. E o que consome mais uma vez aqui é que a humanidade, em vez de adorar a Deus, em vez de honrar a Deus, começaram a praticar idolatrias. O que? Começaram a ter como alvo, objetivo da sua vida, como anseio maior, a criação de Deus e não o seu próprio Deus. Significa o quê? Renunciaram à fé. Homens começaram a prestar culto para homens. Eles começaram a entender que necessitavam de homens e não do Deus Criador. Eles entendiam que o que ia resolver a sua vida
não era o Deus Todo-Poderoso, mas era um homem sábio. Começaram a se render a filosofias humanas, começaram a ter relacionamentos sexuais de uma forma descontrolada, porque achavam que no relacionamento sexual eles poderiam ser supridos numa falta que eles estavam sentindo. Começaram a desejar trabalhar e entender que era através do trabalho que eles teriam recurso financeiro, e não Deus que dá a sabedoria para o trabalhar. Então eles começaram a se apoiar em ideologias políticas, em ideologias filosóficas, achando que então palavra de homem seria o suficiente para eles continuarem guiando a sua vida da melhor forma. Versículo 24, versículo 25: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Querido, tirou Deus da primazia, tirou Deus do primeiro lugar, se estabelece então uma idolatria. Qualquer outra coisa que está no lugar de Deus, nosso coração reverencia. Então começaram a idolatrar as outras coisas, e o que acontece? Nós vemos aqui muito bem essa conexão que existe nesse texto. A idolatria gera imoralidade. E aí, querido, na boa, esse texto, esse versículo diz para nós, testifica para nós mais uma vez o que os profetas já falaram, o que muitos antes já falaram, e o próprio Jesus já falava várias vezes: não andou em conformidade com Deus, vai haver justiça. Nosso Deus é um Deus justo. Você fez, você vai colher do que você fez. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 7 diz assim, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Fez o que não estava de acordo com a vontade de Deus? Qual que é a resposta? A ira de Deus. E qual é a forma que Deus responde? E qual é a forma que Deus manifesta a sua ira? Dizendo: faça conforme vocês desejam. O texto diz que Deus os entregou às suas próprias vontades. Veja no versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição de mente reprovável, para praticarem o que não devia. Qual que é a preocupação de Paulo para enunciar o Evangelho de Cristo Jesus? Qual que é a loucura que está no coração de Paulo para compartilhar o Evangelho, para pregar? A loucura de Paulo é fazer estar na boca de todos ao seu redor o Deus grande e poderoso que existe e é criador sobre céu e terra. A loucura de Paulo pregar o Evangelho intensamente é que ao meu redor as pessoas tenham consciência da grandeza do meu Deus, da grandeza do Deus Criador, que ao meu redor entreguem a Ele honra, glória, majestade, poder, que manifestem com todo o seu coração anseio pela presença do Criador. É isso que está no coração de Paulo para pregar. É esse o propósito para se evangelizar. A preocupação era que o nome de Deus não seja blasfemado. O anseio de Paulo era trazer os homens, a humanidade, de volta à obediência para glorificar a Deus. E isso é tão louco, queridos, porque testifica com o texto da grande comissão. Mateus, versículo 28, capítulo 28, do versículo 18 a 20, diz, eu não sei como é que está na sua Bíblia, mas me parece que na Bíblia de alguns, diz assim: vá, pregue o Evangelho, que as pessoas vão para o inferno, senão as pessoas vão para o inferno. Vá, pregue o Evangelho, porque senão as pessoas vão morrer eternamente. Por mais que essa declaração não seja uma mentira, não é a essência da pregação do Evangelho, porque o texto da grande comissão diz assim: Jesus está dizendo aos seus discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, todo o poder me foi dado,
Eu tenho poder sobre céu e terra, portanto, ide. Portanto, vá. Qual é o propósito de ir? Anuncie que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Declare que eu sou o Deus sobre tudo e sobre todos. Declare que eu sou aquele que salva, aquele que transforma, aquele que manifesta poder. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa é a ênfase da evangelização. Esse é o motivo, esse é o propósito de evangelizar. E sabe o que é tremendo nós pensarmos sobre isso? Porque, querido, eu não sei você, mas às vezes a gente está passando por algumas pessoas, a gente olha para umas pessoas e fala assim: rapaz, na boa, isso aí merece ir para o inferno mesmo, viu? Ó, vou falar um negócio para você, ô bicho ruim, tem que queimar para o inferno. Eu não vou falar de Jesus para ele, não. Eu não sei você, irmão, mas eu, rapaz, tem umas pessoas que passam do meu lado e falam assim: ah, merece queimar. Ah, merece. Não é? Mas essa base bíblica que nós acabamos de compreender tira de nós o julgamento para que se evangelize e traga o propósito real. Eu vou falar de Jesus Cristo para que na boca dele exista o engrandecer, o glorificar e o exaltar ao meu Deus que é todo poderoso. O propósito não é a condição da vida da pessoa, o propósito é o meu Deus sobre essa pessoa. É o meu Deus sendo enriquecido, sendo engrandecido. É o meu Deus tendo de volta o que Ele merece. Porque Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia. O que nós merecíamos era a morte eterna, e Ele não nos permitiu ter a morte eterna. Foi para a cruz, morreu na cruz e nos deu salvação. Isso foi por quê? Porque Ele é bom, Ele não enxergou nada na gente que era possível. Por isso, essa é a mesma ênfase para que se pregue o Evangelho. Que na boca dos meus amigos do trabalho, que na boca dos meus amigos da faculdade, que na boca dos meus amigos da escola, dos meus familiares, saiam palavras que adorem e glorifiquem ao meu Deus quando eles falarem sobre o meu Deus. E qual é o maior exemplo que eu vejo de alguém que viveu essa essência nítida sobre a sua vida? Jesus Cristo. Alguém que mostrou que compreendia o verdadeiro propósito de se declarar sobre uma salvação e transformação, era engrandecer o nome do seu Pai. Cara, isso é tão intenso, nós podemos ver em tantos trechos da Bíblia, mas eu quero destacar 3 coisas que eu vejo em Jesus Cristo, e são 3 coisas que eu entendo que fazem parte daquele que compreendeu qual é o propósito de se evangelizar: ardor, compaixão e compromisso. Quem verdadeiramente entendeu a essência de se declarar o Evangelho, que é engrandecer ao Senhor e glorificar ao Pai, certamente essa pessoa vive um ardor, um compromisso e uma compaixão em sua vida diária. João capítulo 4, versículo 32 ao 34, diz assim o trecho da palavra do Senhor. Você que está anotando aí, João capítulo 4, versículo 32 ao 34, diz assim: mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Queridos, que trecho é esse da palavra? Jesus estava saindo de Judá e indo para a Galileia, e o pior caminho para poder chegar na Galileia era passar por Samaria, e Jesus quer esse caminho. E quem segue Jesus vai passar também por esse caminho ruim. Essa é a garantia de seguir Jesus, amém, queridos? Passar por caminhos difíceis, mas a bênção é passar, não é ficar. Como Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois sei que está comigo. Ei, Davi compreendeu intensamente a dinâmica de viver com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mais uma vez, ele não fica, ando, eu passo. Bom,
Estava então Jesus indo para Galiléia, passa por Samaria, a caminhada já está longa há um tempo, e aí ele para num poço, e aí parando nesse poço, seus discípulos veem ali, não, vamos poder comprar alguma coisa para o nosso Senhor, para o nosso mestre, ele está com fome, nós estamos muito tempo aqui. Aí foram então para um comércio da cidade para comprar, e nesse momento se chega uma samaritana nesse poço, e Jesus começa a conversar com essa samaritana, e aí os discípulos do Senhor voltam com comida, e aí dizem, olha Jesus, estamos aqui, vamos comer, e Jesus diz, escuta, o que satisfaz a minha vida é fazer a vontade do meu Pai. O que satisfaz a minha vida, o que me preenche por inteiro, o que me alimenta é obedecer o meu Pai e é cumprir o propósito para o qual eu estou aqui neste lugar. Não é nada dessas coisas que vocês estão me trazendo que vai me fazer alimentar, que vai me fazer estar vivo, que vai me fazer permanecer. É cumprir a vontade do meu Pai, é obedecer ao meu Pai. Nada me satisfaz a não ser cumprir o propósito do meu Pai. Ele seja glorificado sobre toda a criação. Ardor de Jesus, o ardor de Jesus era que aquela mulher, e através daquela mulher, a humanidade pudesse glorificar ao Pai. O versículo 35 continua a dizer, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquela mulher recebeu uma transformação de vida naquele momento, e ela então foi anunciar ao povo, escuta, existe um profeta aqui, existe uma pessoa que está transformando, existe uma pessoa que mudou. Ele começou a falar e começou a testemunhar das questões desse texto. Eu não quero entrar nesse texto aqui, mas aí o que acontece? Quando ela compartilhou, o que a multidão fez? A multidão começou a voltar para conhecer esse que transformou o coração dessa mulher. E aí Jesus está falando assim, ó, estão vendo aqui? Essa é a colheita. Esse é o propósito. Existe uma multidão que está desejando uma nova vida. Os discípulos olhavam e falavam assim, Jesus, daqui a 4 meses é que vai florescer, para que possa a gente trazer de volta, ou pegar, ou ceifar aqui, para vender e comer mercadoria. Jesus está dizendo, eu não estou falando dessa aqui, eu estou falando daquelas vidas que estão chegando aqui. Essas vidas aqui, essas vidas estão desejando viver uma nova vida. Vocês têm que abrir os olhos de vocês e compreender aqueles que necessitam participar da vida com o nosso Pai. Jesus tinha compaixão. Olhe para essas vidas, paguem o preço por essas vidas, colham, vão até elas, não as deixem. E a última coisa, compromisso. Ou Jesus fazia essa obra, ou essa obra não seria realizada. Jesus compreendia que não era a ONU, o FBI ou o BOP que poderia salvar essa mulher, é somente Ele. Jesus tinha um compromisso de glorificar ao Pai. Ardor, compaixão, compromisso. Existe uma pesquisa que diz que nos últimos 60 anos, me ouça por favor, o islamismo cresceu 500%. O hinduísmo cresceu 167%. O budismo cresceu 145%. O cristianismo cresceu 47%. Na Inglaterra, escute, na Inglaterra, o lugar onde surgiu o avivamento que abalou o mundo, final do século XVIII,
menos de 4% dos que ainda são cristãos frequentam uma igreja. Menos de 4% dos que ainda são cristãos frequentam uma igreja. As igrejas na Inglaterra estão sendo vendidas para baladas, para comércio e para mesquitas. Hoje estão dizendo que a Inglaterra não é mais lugar de Whitfield. Eu tinha, acho que 18 anos de idade, eu estava lendo sobre a obra que Deus fez através da vida de George Whitfield. Esse jovem com 19 anos de idade já pregava e a cidade inteira já estava sendo impactada pela salvação. Com 19 anos de idade, uma cidade já tinha sido impactada através da vida desse jovem, de tal forma que esse jovem com 22 anos, indo para os Estados Unidos, pregando e voltando também para a Inglaterra, esse jovem falava na rua, chegava a reunir 25 mil pessoas na rua, sendo impactadas por Jesus Cristo e pelo Evangelho. Inglaterra, John Wesley, alguém que eu sou apaixonado. John Wesley, eu não sei dizer aqui os números, mas dizem que John Wesley andou a cavalo pregando, como se fosse várias voltas no mundo a cavalo, o tanto de lugares que ele passou pregando. Por causa de John Wesley, a matança que aconteceu na França, quando chegou a Revolução Industrial, por causa de John Wesley, essa matança não aconteceu na Inglaterra, porque esse homem se levantou e começou a falar sobre a humanidade, e sobre como se constitui a humanidade, como se vive a humanidade. E sabe o que dizem hoje? Que a Inglaterra não é mais lugar de Whitfield, que a Inglaterra não é mais lugar de John Wesley, que a Inglaterra não é mais lugar de William Wilberforce, que a Inglaterra não é mais lugar de Spurgeon, de Lloyd Jones, de John Stott, mas que a Inglaterra hoje é o lugar de Richard Dawkins, um ateísta. O Brasil, dizem que o Brasil é o maior país espírita no mundo, e é o lugar onde as falsas religiões estão prosperando. O Instituto Moody diz que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Quem é Gandhi? Gandhi, ok, alguém muito bem intencionado, alguém inteligente, mas Gandhi morreu e não ressuscitou. O sangue dele não salva ninguém. Quem é Buda? Quem foi Buda? Sim, certamente alguém inteligente, mas ele não salva ninguém da morte eterna. Quem é Shiva? Uma imagem que não se relaciona com os seus seguidores. O meu Jesus, ele está vivo, e o meu Jesus se manifesta constantemente. O meu Jesus cura, o meu Jesus sara, o meu Jesus transforma, o meu Jesus traz restauração para uma humanidade. O meu Jesus, o sangue do meu Jesus na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, e o sangue dele perdoou todos os nossos pecados. Por que essas outras pessoas estão sendo reconhecidas mais do que o meu Jesus? Por que as pessoas estão tendo coragem de falar sobre essas coisas e nós não temos coragem de falar de Jesus?
Qual foi a última vez que você falou de Jesus no ônibus? Qual foi a última vez que você falou de Jesus na sua faculdade? Qual foi a última vez que você falou de Jesus no seu trabalho? Qual foi a última vez que você saiu de casa pedindo: Senhor, me dê uma oportunidade para que hoje eu possa falar do Senhor? Qual foi a última vez que a primeira coisa que você fez quando levantou foi dizer: Deus, muito obrigado, mas gera uma oportunidade para que eu consiga falar do teu amor, para que as pessoas possam glorificar ao Senhor e reconhecer que o Senhor é o Criador, dono de tudo? E as redes sociais? Jovens, e as nossas redes sociais? Será que as pessoas estão conseguindo entender que existe uma cultura que se chama cultura do reino de Deus por meio das nossas postagens nas redes sociais? Eu não aguento mais ficar vendo biquinho e imagem e um versículo embaixo. Que evangelho é esse? Quer dizer que aceitar Jesus eu vou fazer pose? Andar com Jesus é fazer biquinho? Que tipo de evangelho é esse? Chega de ficar vindo assistir culto. Chega de ficar se reunindo em grupos de reunião de oração. Chega de ficar se reunindo em blocos de comunhão, de célula, e ficar só nisso. Não é errado fazer isso. Ele nos orienta para fazer isso. Mas o problema é um carro que precisa de gasolina. Quando o tanque está cheio, qual é o propósito dele continuar no posto de gasolina? Se o tanque já está cheio, ele pode sair. O sal, vocês já ouviram isso um monte de vezes, mas qual é o propósito de um sal que está dentro do saleiro? Nenhum. E por que ainda continua dentro do saleiro? Jesus não está sendo glorificado. Jesus não está sendo honrado. O Criador que ama e perdoa não está recebendo a honra que lhe é devida. Me dá agonia de ver uma geração que está acomodada naquilo que consegue conquistar. Vai perguntar da Bíblia, sabe muito bem falar até o versículo que está se comentando. Começa a falar porque eu participei de evento X, participei de evento Y, vai falando, vai mostrando todo o currículo gospel. E se orgulha disso. Ponto. A pessoa que trabalha do lado dele não consegue entender o porquê que a Bíblia é um livro de fé e prática. Não consegue entender que Jesus Cristo é a esperança para toda a humanidade. Não consegue entender que existe um amor que lança fora todo medo e que liberta o homem dele mesmo. Eu creio que essa noite é a noite de nós, na presença dele que está aqui, dizemos: Senhor, dá-nos um anseio de glorificar o teu nome, de tal forma que ao nosso redor as pessoas declarem quem o Senhor verdadeiramente é. Essa noite, que o Senhor ajuste e alinhe o nosso coração de tal forma que a nossa geração possa adorar ao nosso Deus. Fique de pé no seu lugar, por favor.
Que 2018 não seja como os anos anteriores. Que o temor pela presença do seu Deus seja tão grande a ponto de você anunciá-lo. Que o amor pela presença dele seja tão intenso que você tenha anseio e isso seja aquilo que alimente a sua vida todos os dias. Assim como vemos em Jesus, o que me alimenta de verdade é cumprir o propósito para o qual Ele chamou, obedecer ao meu Pai, ide, fazer discípulos, declarar a soberania do meu Pai. Que isso seja aquilo que esteja explodindo no seu coração pela manhã, explodindo no seu coração pela tarde, explodindo no seu coração pela noite. Senhor, seja engrandecido através da minha vida. Senhor, seja glorificado através da minha vida. Senhor, receba a adoração e a gratidão através da minha forma de agir, de pensar, de trabalhar, de lidar com as pessoas. Que isso seja real, querido, em nome de Jesus. Que isso seja real em nome de Jesus. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios te exaltarão. Seja, Senhor, seja meu Pai, seja engrandecido, ó Deus. Senhor, que seja verdade isso, Pai. Que isso, Senhor, se cumpra, Senhor, através da minha vida, onde eu estiver, Pai, em nome de Jesus. Essa minha rocha, minha segurança, meus lábios te exaltarão. Oh, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Que, Senhor, haja um anseio no nosso coração, essa declaração está na boca de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Que, Senhor, esse seja o anseio. Oh, aleluia, 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 aleluia. Louvemos, que isso, Senhor, se estabeleça aonde nós estivermos, Senhor. Uma adoração, Senhor, que exploda, Senhor, por onde estivermos. O reconhecimento da tua grandeza. Oh, aleluia, aleluia. Seja exaltado, meu Senhor. Seja bendito, Senhor. Sobre tudo, explode em nosso coração, Senhor, o anseio de declararmos isso. Louvemos ao Senhor, a honra, a glória, a força e